Seja bem-vindo ao canal do professor Rafael Correia. Aqui vamos trabalhar com o número divisíveis por 8. Aqui eu montei uma tabelinha com os números divisíveis por 8, tá? Você pode verificar que os primeiros números aqui é como a boada de 8, né? 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16 e assim sucessivamente. Aqui nós temos 70 primeiros números divisíveis por 8. Você consegue ver uma semelhança entre eles aí, ó? Se você conseguiu verificar ou não, eu vou dizer para você. A primeira, que são todos eles são números pares, ó. Você não vê nenhum número ímpar. Tá vendo? Você não tem nenhum número que termina com 3, com 5, com 7. São todos números pares, terminando com 0, 2, 4, 6 e 8. Ó. Sempre 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o número para ser divisível por 8, primeiramente ele tem que ser par. Se ele for ímpar, ele não é divisível por 8. Mas significa que todo número par é divisível por 8? Não. A gente pode ver que a gente não tem um 12, a gente não tem um 14, não tem um 20, não tem um 38. Então, tem alguns números pares que não são divisíveis por 8. Então, outra relação que a gente consegue ver quando o número é divisível por 8, eu vou pegar mais uma tabela aqui para te mostrar. Ó. Aqui, mais 70 números divisíveis por 8. Então, ó, a única relação que a gente consegue observar aqui é o seguinte, ó, eles vão ter esses três números aqui, ó, divisíveis por 8, todos eles são. Depois do 1000, que é final 000, três zeros seguidos, a sequência ela retorna para o início, ó, 8, 16, 24. Onde que a gente viu essa relação de 8, 16, 24? Ó? Aqui no início, ó. 8, tá vendo? Ó? 8, 16, 24, 32, 40, 88, ó. 88, 40, porque se eu continuar aqui, né? 48, 56, 64, e assim, ó. 112, ó. 112, 104, 120, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o número, para ser divisível por 8, tem que ser diretamente par, e os três últimos números, ó, esses três últimos, os três últimos números têm que ser divisíveis por 8. Então, vamos aí para o exemplo, que nada melhor do que o exemplo, né? Vamos lá, como já vimos anteriormente, o número, quando ele termina em número ímpar, ele é impossível de ser divisível por 8. Você pode reparar, ó, como eu mostrei anteriormente, sempre o número divisível por 8 vai terminar no número par, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se terminou no número 3, automaticamente esse número todo, ele não é divisível por 8, porque ele termina com um número par. O próximo pode ser que ele seja, porque ele termina com um número par. Se termina com um número par, pode ser que ele seja divisível por 8. Para eu saber se ele é divisível por 8 ou não, tem que pegar os últimos três números. Então, ele é composto apenas de três números. Então, a gente vai ter que fazer a conta aí, ó. 640 dividido por 8. Então, a gente já sabe que 640 a gente não consegue dividir direto. O 6 é um número muito pequeno, eu tenho que pegar os dois primeiros. Ó. Os dois primeiros é 64. 64 é divisível por 8? É, ó, a gente pode até ver, tá aqui, ó, nos números divisíveis por 8. Então, o 64 na tabuada do 8 está na posição 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Para 64, nada. Depois da conta de menos, eu baixo o próximo número. Esse zero escorrega e gruda aqui, ó. 0, 0. 0, 0 é valor. Na tabuada do 8, aonde tem o zero? No zero. 0 vezes 8, 0. Para 0, nada. Tem número para baixar? Não tem número para baixar. Deu zero? Deu. Então, toda vez que a gente faz uma divisão e ele dá resto zero, significa o quê? Que esse número ele é perfeitamente divisível por 8, porque não sobrou nada, ó, não restou nada. Então, 640, sim, ele é divisível por 8. Pegando o próximo aí. Ó, ele termina com o número par. Pode ser que seja divisível por 8. Então, vamos lá. Ó. 184 dividido por 8. Não posso pegar o 1, que o 1 é menor. Tem que pegar o 18, que o 18 é maior do que o 8. Na tabuada do 8, eu não tenho 18. Mas o menor mais próximo do 18 é o 2, que é o quê? Ó? 2 vezes 8, 16. Para 18, faltam 2. Depois da conta de menos, eu vou lá e baixo o próximo número, 4. Ó. Ele escorrega e gruda. O 4 aqui, ó, 24. Eu tenho 24 na tabuada do 8? Tenho. Tá na posição 3. 3 vezes 8,
24. 24 menos 24, nada. Tem algum número para baixar? Não. Deu o resto zero? Deu. Então significa que esse número aqui ele é perfeitamente divisível por 8. Mas o número não é 1184? Não preciso saber todo ele. Apenas os últimos três números, apenas esses três números, se ele for divisível por 8, o número todo é divisível por 8. Então, sim, 1184 é divisível por 8. 2.242. Eu preciso fazer a conta toda? Não, ó, apenas os últimos três números. Se eu colocar os últimos três números aqui e os três forem divisíveis por 8, o número todo vai ser divisível por 8. Então vamos lá, 24. Eu não posso pegar o 2, porque o 2 é menor, 24, né? 24 dividido por 8 dá quanto? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24 para 24, nada. Depois da conta de menos, ó, baixo o próximo número. 2 escorrega aqui e gruda. 0, 2. Eu tenho 2 na tabuada aqui? Não. Menor mais próximo é o quê? O 0. 0 vezes 8, 0. Para 2 sobra 2. Então, ó, aqui restou 2. Se restou 2, o número aqui, ó, ele não é divisível por 8, porque restou um resultado, restou um valor. Então, esse número todo ali, ó, não é divisível por 8, tá? Então, sempre para ser um número divisível por 8, tem que restar aqui embaixo 0. Se não restar 0, o número não é divisível por 8. Vamos para o próximo aí. 35.728. Vou pegar os últimos três números aqui e vou fazer a divisão. 7, 2, 8. Vou fazer a divisão por 8, para ver se é divisível por 8 ou não, tá? 7 ele é menor do que 8, tem que pegar o 72. 72 na tabuada do 8, ele está na posição 9. 9 vezes 8, 72. 72 menos 72 dá nada. Depois da conta de menos, eu baixo o 8. Ó. Ele escorrega aqui e gruda. 8. 8 está na tabuada do 8? Claro, na posição 1. 1 vezes 8, 8. Para 8, nada. Tem número para baixar? Não, deu resto zero. Deu resto zero significa que esse número aqui, ó, ele é divisível por 8. Automaticamente, o número que deu origem a ele, apesar de ter o 35 aqui na frente dele, não tem problema. Ele tem que ter os últimos três números divisíveis por 8, o número todo se torna divisível por 8. Então, sim, é divisível por 8. O último número aqui, ó, não preciso nem pegar aqui e fazer a divisão por ele. Por quê? Eu já sei que o número, para ser divisível por 8, o último número ali, ó, ele tem que ser número par. Tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o último número é 7, nos números divisíveis por 8, não tem nenhum número que termina com o número 7. Não tem nenhum número ímpar. Então, automaticamente, esse número não é divisível por 8. Então, toda vez que for um número ímpar, fica feliz que você já sabe que não vai ser divisível por 8. O próximo aí, 57.233. Novamente, ó, eu tenho que pegar os últimos três números. Mas se eu já sei que o último número, ó, o último número é o número ímpar, é o número 3, não na divisão por 8, não tem nenhum número que resulte em final 3. Tá vendo? Tem que ser um número par, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, automaticamente, o número todo se torna não divisível por 8. Agora, ó, é um número par e os três números finais é 0. Quando o número ele é divisível por 8, quando eu faço a conta e ele é divisível por 8, dá resto 0. E quando os últimos três números são 0, também sim, ele é divisível por 8. Então, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, sempre que aqui ó, os três últimos números forem 0, sim, ele é divisível por 8. O último número aqui é um número par, então pode ser que ele seja um número divisível por 8. Então, a gente vai ter que fazer, ó, 4, 5, 6, dividido por 8. 456 dividido por 8, o 4 ele é menor do que o 8, então tem que pegar o 45. 45 se aproxima na tabuada do 8, é o quê? O 5. 5 vezes 8, 40, para 45, 5. Depois da conta de menos, eu baixo o próximo número. Esse 6 ele gruda aqui, ó, vira o quê? 56.
56 está na tabuada do 8? Tá. Está na tabuada do 8 na posição 7. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Então, ó, não tem número para baixar. E deu zero aqui, ó, restou nada. Se restou nada, o número que deu origem a ele, independente do número que vem na frente, o número todo, sim, ele é divisível por 8. Deu resto zero, tá vendo? Fiz a conta perfeitamente, deu um resultado com o resto zero. Então, o número todo, 680.456, é divisível por 8. Novamente, ó, esse último número aqui é um número ímpar. Se é um número ímpar, independente se eu posso pegar os três aqui, ó, não existe número divisível por 8 com final 5, número ímpar. Então, automaticamente, esse número não é divisível por 8. Aí você me pergunta, sempre, nunca vai acontecer de um número par não ser divisível por 8? Não. Pode acontecer de um número par não ser divisível por 8, ó, como já fizemos aqui no quarto exemplo. Ó. Esse número aqui ele é um número par, termina em número 2, e ele não é divisível por 8, que quando eu vou fazer a divisão, deu o resto, tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, aqui pode ser que ele seja divisível por 8. Ó. Termina em 2, pode ser. Eu tenho que fazer o quê? Ó? Tenho que pegar esses três últimos números aqui, ó, e fazer a conta. 272 dividido por 8. Então, ó, o 2 ele é menor, o 27. O 27 está na tabuada do 8? Não, o 27 não está. Mas o menor mais próximo dele ele é o quê? O 3. 3 vezes 8, 24. Para 27 faltam 3. Depois da conta de menos, eu vou marcar o próximo número, ele vai cair ali e vai grudar. Ó. Vai se tornar o número 32. 32 está na tabuada? Está na posição 4. 4 vezes 8, 32. Para 32, nada. Não tem número para baixar. Deu zero, ó, acabou a conta. Então, ó, esse número aqui, os últimos três números, é divisível por 8. Então, automaticamente, o número todo é divisível por 8. Sim. Então, você pode reparar, ó, terminou em 2. Um sim e outro não. Por quê? Esse daqui, quando eu fui dividir, deu final zero. Deu final zero, é divisível por 8, independente do número que vier na frente. Então, o número todo, 8.104.272, é divisível por 8. Sim. E esse último aqui eu também não preciso nem fazer a conta, porque como nós sabemos, eu tenho que pegar os últimos três e olhar para o último principal aqui. Ó. O último é final 1. Se é final 1, ele é um número ímpar. Na tabuada do 8, não existe número múltiplo de 8 que seja divisível por 8 que termine com 1. Todos eles terminam em número par. Então, esse daqui automaticamente 9.534.291 não é divisível por 8. Beleza? Vou deixar um desafio aí para você. Ó. Um desafio é esse daqui. Ó. 85.763 é um número divisível por 8? Fácil, né? Depois que a gente fez isso daí, já se tornou fácil. Então, coloca aí no comentário para mim. Por que ele não é um número divisível por 8? Tá na cara, né? Então, deixa no comentário aí. Eu vou dar um joinha aí para os que acertarem por que ele é divisível por 8, sim ou não, tá? Então, obrigado. Virando aí para o próximo, em busca agora do divisível por 9.